Oi, gente, boa noite, boa noite. Muito feliz de estar aqui, agradecendo novamente o Instituto pelo convite e por poder falar desse tema que é tão importante na nossa prática clínica. Mas antes, queria me apresentar. Meu nome é Gleiciane Oliveira, eu sou formada em psicologia, trabalho com psicanálise há mais de 10 anos. Também já trabalhei com psicologia social na área de assistência social da política pública do município de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. Sou daqui, de Belo Horizonte. Estive nômade por 4 anos e meio. Os últimos 4 anos e meio da minha clínica, ela foi junto comigo por vários lugares onde eu estive. Me debruço sobre a psicanálise lacaniana mais fervorosamente nos últimos 5 anos. Tenho uma pós-graduação em psicanálise clínica da criança e do adolescente, que era o público que eu trabalhava prioritariamente quando eu tinha a clínica presencial, antes daquela loucura que foi a pandemia. Então, eu tive aí uma virada, né, clínica muito importante nesse período. Foi quando eu também cheguei nas redes sociais, já estava ali de um jeito meio tímido desde 2018, mas foi na pandemia mesmo que eu resolvi que eu queria falar de psicanálise por causa de um incômodo, que eu acho que tem muito a ver também com a minha felicidade de ter aceitado esse convite do Instituto, que é a possibilidade da gente transmitir uma psicanálise que seja ética e que seja comprometida com, de fato, o tratamento e a escuta dos nossos pacientes, sem se utilizar de métodos ou de qualquer outro tipo de técnica que não seja psicanalítica. Então, a gente vai falar disso aqui hoje também. E foi esse incômodo que deu origem, né, à página que hoje se chama Descomplicando Psicanálise, mas que já teve vários nomes, né? Então, foi um processo de construção e foi também pelo contato com outros psis nas redes sociais que surgiu a ideia de construir um espaço de troca, de construção de fato a várias mãos, que se materializou em fevereiro desse ano, que é a comunidade Descomplicando Psicanálise. Então, que tem tudo a ver com esse convite também do Instituto, de vir aqui poder falar de psicanálise sem psicanalês, né? De forma descomplicada, leve, possível, e que a gente consiga levar isso para a nossa prática clínica cotidiana. Esse é o meu objetivo aqui com vocês hoje. Mais do que vocês saberem de quais salteados os conceitos, porque isso a gente pode ler nos livros e achar nos artigos, é mais importante a gente poder dialogar, trocar e construir uma matéria-prima para o trabalho na nossa clínica, no nosso cotidiano. Então, a gente vai passar sim pelos conceitos, a gente vai falar de muita coisa teórica, mas eu não gosto de falar sozinha. Então, que vocês dialoguem comigo, né? Tragam as questões de vocês, as dúvidas podem me interromper, não tem problema. O importante é que a gente consiga tirar daqui um substrato para poder aplicar na nossa prática. É muito bom ver rostinhos conhecidos por aqui, fico muito feliz, e que a gente tenha aí uma noite de uma construção bem rica, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês um pouco de como que eu fiz esse trabalho de hoje, né, para apresentar para vocês. Eu acho que é muito importante a gente ter acesso a por trás das cortinas, né, que envolve a produção de um trabalho para ser apresentado aqui. Não sem frio na barriga, né, como eu estava falando para a Thaís, friozinho na barriga sempre presente, e eu acho que é bem interessante isso, inclusive, que vai movimentando a gente. No dia que a gente não sentir nada, pode saber que tem alguma coisa errada, né? Então, eu estive em alguns textos do Lacan e do Freud para a gente poder pensar aqui essa comunicação hoje. Nosso tema é uma pergunta, e não é à toa, né? O que escutar na clínica psicanalítica? Por onde a gente vai quando a gente está pensando a escuta? O que que a gente quer dizer que a psicanálise escuta de uma forma diferente de outras linhas de trabalho? Então, quando eu vou lá no Freud, eu penso a escuta numa perspectiva, quando eu vou para o Lacan, eu penso essa escuta numa outra perspectiva.
No Freud, eu estive em alguns textos como Observações sobre o Amor Transferencial, Recomendações ao Médico para o Tratamento Psicanalítico, Psicanálise Selvagem, a História do Movimento Psicanalítico, que são textos, na minha opinião, muito importantes para a nossa Vem prática. na Ana e no Marco. E, e ele vai trazendo ali uma construção em torno daquilo que ele vai chamar de atenção equiflutuante, que vocês já devem ter escutado por aí. Quando ele, inclusive, diz que o inconsciente do analista precisa de estar em suspenso, né, para que ele se entregue totalmente a essa escuta e consiga tirar desse discurso do analisante algo que não tem a ver com ele enquanto pessoa, ou seja, enquanto a pessoa do analista, né? Que a gente não recolha da fala dos nossos pacientes aquilo que tem a ver com a gente. Esse é o esforço do Freud, né? De reafirmar que o que importa é o que está sendo dito pelo analisante e não aquilo que o analista está escutando. Então, ele dá um lugar diferente para o discurso, né? E aí, eu gosto de lembrar sempre como que o Freud começou na clínica dele, por isso a história do movimento psicanalítico, né? Que é uma clínica que começa na medicina com os pacientes que a medicina não dava conta de fazer nada. Então, ninguém mais sabia o que fazer com aquelas pessoas que tinham muitas conversões, em sua maioria mulheres. E nesse momento de ninguém sabe o que faz, o Freud começa a se debruçar sobre o estudo do sistema nervoso, primeiro dos peixes, depois ele vai para os humanos, e daí ele chega nesses casos sem solução, que são casos que eu não sei se vocês sabem, mas que existem até hoje. Né? Existe um ambulatório na UFRJ, que é um ambulatório que recebe pessoas que ninguém mais sabe o que fazer com elas, mas elas não andam, elas têm alguma dificuldade de locomoção e não há uma explicação do corpo biológico. E ali tem psicanalistas que atuam com essas pessoas. Então, isso segue sendo manifestações clínicas, né, ainda na atualidade. Mas o Freud começa por aí. E essa porta de entrada do Freud ela é muito importante, porque são essas pacientes que vão dizer para ele aqui, pode, por favor, fazer um silêncio que eu quero falar? Né? E aí o Freud falou, opa, tem alguma coisa aqui que aparece quando o analista sai de cena. Né? Na época ele ainda se referia aos psicanalistas como médico. Quando o médico sai de cena, tem alguma coisa do paciente que aparece. E aí é que a gente tem os primeiros passos em torno do que o Freud vai chamar depois de associação livre, que é algo muito importante até nos dias atuais para o nosso trabalho. Lacan vai falar lá no texto dele, A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder, ele vai dizer o seguinte: o analista é responsável por estabelecer a situação analítica. E a situação analítica é justamente esse movimento de convidar o analisante a falar. Então, o convite à fala é algo que o analista precisa de colocar na cena. Estão vendo como é importante, né? Que a gente entenda um pouco da história da psicanálise para entender por que a técnica se utiliza da associação livre. A gente vai falar um pouco mais dessa afirmativa do Lacan. Mas para continuar esse apanhado do Freud, ele vai construir essa ideia da atenção equiflutuante justamente para tentar deixar o analista de fora. E aí o Freud vai usar de várias metáforas para dizer desse apagamento do analista, né? Ele vai dizer que o analista é um espelho, ele vai dizer que o analista precisa de fazer eco, ele vai dizer que o analista é como um geólogo que vai escavando ali. Ele vai dizer algo sobre o inconsciente muito importante, que é aquela metáfora, né, do iceberg, que o que está na superfície é o consciente, o que está submerso é o inconsciente, que o trabalho de uma análise seria tornar aquilo que está no campo do inconsciente para o consciente. E isso não se daria por outro método a não ser associação livre. Isso depois dele já ter utilizado, inclusive, da hipnose e de outros métodos também. Então, o Freud faz essa construção a partir de um discurso de uma analisante, que é aquela história que vocês já devem ter escutado também, da tal da limpeza da chaminé, né? Que ele fala disso no texto também. Então, esse panorama
no Freud, eu chamo ele carinhosamente de Freudinho, esse panorama do Freudinho serve para a gente pensar de onde parte o Lacan. O Lacan parte desse trabalho do Freud, né? O movimento de retorno a Freud do Lacan é um movimento de pesquisa. É um movimento de pesquisa a partir de algo que já estava dado no campo psicanalítico para que a pesquisa dele pudesse avançar. Então, é daí que a gente parte. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sei como faz isso aqui, gente. Deixa eu ver. Sabe me ajudar, Thaís? Deixa eu ver. A tela, é isso? Isso. É que eu tenho que te autorizar. Porque, gente, eu e o Dom, a gente assim, sabe, aquela coisa tecnológica. Pronto, já tá autorizado. Deixa eu achar aqui. Você sabe onde tá, Thaís? Bem embaixo vai ter share de uma seta para cima. Achei. Na minha cara, gente, um botão verde enorme. E eu não vi. Mas vamos lá. Que agora vai. Foi? Vocês estão vendo? Foi. Então, a gente vai começar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho, eu acho que está grande o texto. A gente vai começar pensando, né, nesse, nessa construção a partir dessa pergunta, o que escutar na clínica psicanalítica, não é em qualquer clínica, é na clínica psicanalítica lacaniana. Acho que isso é importante também, da gente poder pensar. Para o analista escutar, o paciente precisa de falar, e aí eu trago essa frase do Lacan que é muito importante, que é da gente poder pensar que o analisante não vai falar só porque ele está na análise, né? Não é porque uma pessoa bate lá no seu consultório e fala, olha, estou precisando de ser escutado, minhas coisas estão todas desorganizadas, minha vida está uma bagunça, eu não consigo dormir de noite, tenho depressão, ou inúmeras questões que a gente escuta cotidianamente, que ele sabe o que ele tem que fazer ali. Então, esse texto do Lacan, Direção do Tratamento, ele está aqui nos escritos. É um texto que, para mim, é um dos textos mais orientadores do Lacan para a prática clínica. Ele, de fato, passa a orientação. Né? É um texto claro, claro, dentro da complexidade, que é o Lacanzinho, né, gente? Assim, consideremos isso. Mas eu acho que é um texto claro, que ajuda a gente nesta prática. Então, a gente poder entender que a situação analítica é responsabilidade do analista. Isso quer dizer que, quando o paciente chega, a gente precisa de explicar para ele o que ele vai fazer ali. Qual que é o trabalho que a gente vai fazer com ele? A gente precisa de dizer para ele que a associação livre é uma regra fundamental para o nosso trabalho. Ah, mas eu vou dizer associação livre, a pessoa não vai saber o que é isso. Não fale associação livre. Diga da forma como você se sente mais confortável, da forma como você acha que o seu paciente vai te compreender. Esse é o ponto mais importante. Mas não deixem de fazer esse convite. E esse convite precisa de ser feito em vários momentos do trabalho de uma análise, não é só no começo. Esse convite precisa de ser refeito a cada vez que a gente deixa claro o nosso desejo de analista ali na cena. Então, toda vez que a gente faz uma intervenção, toda vez que a gente se interessa por esse texto que o paciente está trazendo, ali está implícito, fale mais sobre isso. E aí a gente desconstrói a ideia de que é só escutar. Por quê? Porque a gente precisa de ter algumas distinções fundamentais para poder pensar a nossa escuta. A nossa escuta é, de fato, uma escuta que difere da ideia de só ouvir. A gente não está só ouvindo, a gente está escutando os nossos pacientes. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que não basta uma capacidade auditiva, senão qualquer pessoa poderia dizer: eu sou psicanalista, estou trabalhando com a psicanálise.
se fosse só ouvir os sons, né? Isso a gente faz até com música, não é mesmo? Mas não é essa a ideia. Não é suficiente um aparelho auditivo para eu poder dizer que eu escuto pela via da psicanálise. Por que não? Porque quando a gente está falando de psicanálise, a gente está dizendo sobre escutar aquilo que não necessariamente passou pela palavra. Gleice, mas o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente vai construir aqui hoje como é que se dá essa história do sentido das coisas. Porque é sobre isso o nosso trabalho. Nosso trabalho incide diretamente sobre o silêncio, os lapsos, as contradições, as repetições e também a fala, o discurso. Uma música que o paciente comenta não é uma música por acaso. Uma palavra que ele usa para dizer de uma coisa não é uma palavra por acaso. Às vezes um charuto é só um charuto, mas nem sempre. Para isso a gente precisa de investigar, a gente precisa que ele diga mais. Então, não é sobre uma relação entre o que o paciente fala e a gente ouve. É diferente. Não é sobre uma relação entre o som da palavra e a nossa capacidade auditiva. A escuta em psicanálise ela é muito mais complexa. Por quê? Porque na análise a gente está buscando com a construção da lógica do discurso. O discurso é isso que fala na fala. Vou ser mais clara. O discurso é a escolha, a eleição do paciente desta forma específica de dizer desta coisa. E aí, para a gente entender essa ideia da lógica do discurso, a gente precisa de fazer algumas distinções, que vai por mim, parece bobo, mas é muito importante. Quando eu falo com um amigo, o que eu escuto de volta é uma opinião pessoal do meu amigo, com base nas experiências dele, com base nos valores que ele tem. Quando eu falo com um psiquiatra, o objetivo da psiquiatria é eliminar os sintomas que foram causados pela doença. Então, eu vou no psiquiatra e digo, não consigo dormir. Ele me dá um remédio para dormir. Eu volto lá e digo, olha, o remédio para dormir está me fazendo dormir demais. Ele me dá um remédio para ficar acordado. Não é assim? Eu vou, tá bom, vamos sair da psiquiatria. Eu vou no médico para dizer, estou com dor de estômago. Ele vai me pedir um exame. Retorno com o exame. Ele vai falar, você está com gastrite. Ele vai me dar um remédio. Vai eliminar o sintoma causado pela doença. Esse é o princípio da medicina. Quando eu vou no psicólogo e eu falo com ele, o objetivo é trabalhar as questões emocionais, comportamentais, cognitivas, que está afetando a minha vida nesses pontos que me interessam. Está me deixando menos produtivo, mais prostrado, com mais dificuldade em realizar tarefas que eu realizava anteriormente. A psicanálise não vai trabalhar sobre isso. O nosso objeto de trabalho é outro. E aí, quando eu falo com um psicanalista, qual que é a diferença? Porque a gente já está vendo que falar com um psicanalista não é nenhuma dessas três coisas. Se você fosse dizer, né? Quero escutar vocês aí, que estão muito caladinhos, vou conversar comigo aqui. Quando a gente fala assim, eu estou indo num psicanalista, ou um paciente fala para você, eu estou vindo aqui, o que que eu estou fazendo? Ou você diz, eu vou no meu psicanalista, o que que você acha que tem de diferente ali? Porque não é nada místico, não, viu? As pessoas têm mania de passar pelo. Ah, não, porque o meu psicanalista faz um negócio, que ele diz umas coisas. Tem nada de místico, né? Pelo contrário, a coisa precisa ser sustentada por uma técnica. E o que que isso quer dizer, né, gente? Que o psicanalista, ele não vai fazer julgamento sobre a sua vida. Ele não vai definir o que que você vai fazer, o que que você não vai fazer. Ele não vai tentar eliminar os seus sintomas. E ele não vai tratar de eliminar ou desenvolver ou melhorar nenhum comportamento seu. Gleice, mas então o que que eu vou fazer lá? Você vai construir uma saída para um problema que se estabeleceu na sua vida. E o que eu mais escuto na supervisão, nos grupos de estudos é: eu tenho dificuldade de falar o que que eu faço enquanto psicanalista. Você tem essa dificuldade também? As pessoas me perguntam e eu não sei como que eu explico.
É assim? Da forma mais simples possível, gente. Da forma mais simples possível. Se você está complicando, olha, você que está complicando. A coisa não é complicada, né? Se a gente puder dizer que é um lugar sem julgamento, que é um lugar para você falar o que te causa sofrimento, que é um lugar para você construir novas saídas, já não é de psicanálise que a gente está falando? Então, para que complicar? Para que psicanálise? Para que falar difícil? Né? Então, isso aqui que eu estou dizendo para vocês, quando eu estava montando esse encontro, eu falei assim, gente, será que eu escrevi isso? Parece tão óbvio. E depois eu falei, cara, não. O óbvio precisa ser dito, né? Lacan vai dizer, o que está na superfície não é superficial. Essa frase dele é uma frase muito importante para mim. Por que que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que o inconsciente está aqui, ó, naquilo que estamos falando. Tanto que quando ele vai falar sobre a própria transmissão, ele vai dizer: eu me coloco para falar, os meus seminários são falados, justamente para me haver com aquilo de novidade que surge quando eu falo. E a novidade só surge porque o inconsciente incide, ele se coloca, independente da nossa escolha. Então, o trabalho do psicanalista vai incidir sobre uma relação que se estabelece numa análise. Uma análise é sobre uma relação do sujeito com o seu desejo, do sujeito com o grande outro. Quando eu escrevo do sujeito com o seu desejo, eu quero dizer que o desejo é desejo do grande outro. Então, é sobre a relação entre o sujeito e o grande outro. Estão entendendo? Gente, vocês conversem comigo. Não me deixe conversando sozinha, não. Fala comigo, tira as dúvidas, não vai para casa com dúvidas. Tá bom? Fala comigo. Então, o nosso trabalho, e que eu acho que é a coisa mais difícil do nosso trabalho, é justamente não conseguir preparar uma sessão. É ter que estar aberto ao imprevisível, ao que a gente não sabe que vai acontecer. Isso não quer dizer que a gente não tenha que saber o que a gente está fazendo. São duas coisas diferentes. Uma coisa é não conseguir preparar uma sessão, porque eu não sei, quando eu fizer a intervenção X, o que o paciente vai dizer. Porque, vamos para um exemplo, né? Se eu penso assim, não, vou preparar essa sessão, o paciente vai chegar, vai falar que ele está com dificuldade de dormir, eu vou perguntar para ele por que que ele está com dificuldade, ele vai falar que ele não sabe, e aí eu vou perguntar para ele, será que tem a ver com a sua mãe? Tem umas coisas assim, né? Meio absurdas. E, e aí ele vai falar, tem. Vocês acham que dá para preparar isso? Não dá para preparar isso, né? Não dá para a gente achar que essa preparação é possível. No entanto, a gente vai trabalhando na construção do caso para que haja uma elaboração. A gente vai chegar lá, falar mais disso para vocês. Por isso, essa construção de um não saber exige do analista uma posição diante da fala do analisante de muita paciência. A gente precisa ser paciente. Isso quer dizer que não adianta você se antecipar. Cada paciente tem um tempo. Então, antes de fazer qualquer intervenção, escute o que o paciente está te dizendo. E não é escutar no sentido de ouvir o som, lembra do começo, né? É escutar no sentido de o que é isso que ele está dizendo? O que ele está querendo dizer com isso que ele está dizendo? Então, não vai adiantar você chegar fazendo interpretação, fazendo proposições, cortando a sessão. Por quê, gente? Isso pode ser feito, isso deve ser feito enquanto ferramenta de trabalho depois da transferência estabelecida. Depois que vocês tiverem elementos discursivos recolhidos. Depois que vocês comporem, a partir dessa fala do analisante,
um encadeamento que constrói uma proposição sobre o funcionamento desse paciente. Falei muito latanês? Se tiver falado, vocês me avisam. O que eu quero dizer? Primeiro o paciente fala, você começa a escutar assim, nossa, tem coisa nesse negócio aqui. Quando ele fala que ele tem depressão desde que o pai dele morreu, parece que tinha alguma coisa antes aí, então, dessa depressão. Mas eu nunca perguntei, vou perguntar na próxima sessão. Chega na próxima sessão, você diz, toda vez que você fala que você teve depressão depois do falecimento do seu pai, mas como é que era antes? Ah, pois é, antes a minha vida era muito feliz. Meu pai era maravilhoso. Meu pai fazia, apesar de que assim, às vezes ele me agredia, mas meu pai era maravilhoso. Aí você vai, ó, então antes da depressão com o falecimento do pai, era tudo bom, mas tinha agressão. Você vai recolhendo esses elementos. Eu faço uma metáfora que é assim, é como se a gente estivesse diante de uma grande mesa com um quebra-cabeça de 2.000 peças, só que elas estão viradas. Primeiro, você vai ter que desvirar as peças, para depois você começar a montar o quebra-cabeça. E para desvirar 2.000 peças, meus amigos, minhas amigas, haja paciência, né? Então, sejam pacientes. E essa história de eu vou escutar o paciente não quer dizer que você vai ficar caladinho, não, viu? Não quer dizer que você vai ficar lá assim, tá bom. Não é isso. Ou então o famoso, né? Fale mais sobre isso. O tempo inteiro você fala com o paciente, fale mais sobre isso. Ah, mas me fala, mas o que que você está querendo dizer com isso? Eu faço uma outra metáfora que é dizer assim: é como se a gente tivesse aberto uma página da internet e fosse abrindo um monte de janelinha ali, mas elas não têm conexão nenhuma entre elas. Eu nem sei mais por que que eu abri a primeira janela. Então, quando você escuta o paciente que chega no seu consultório com uma queixa, pega a queixa como ponto central da direção do tratamento. A gente não tem como tratar uma pessoa que diz que tudo vai bem. A gente só consegue tratar aquilo que não vai bem. Então, a gente precisa se queixar. A queixa é o ponto central do início de um tratamento. E na atualidade, o que eu tenho visto na clínica cada vez mais forte, não só na minha, como na clínica de quem eu dou supervisão, como a clínica de quem está nos grupos de estudos, é as pessoas com cada vez mais dificuldade de se queixar. Como se tudo tivesse estar perfeito, tudo estivesse no lugar. Ah, não, mas eu só tô ali com um probleminha para dormir, mas é só de 7 dias na semana eu tenho problema só 6, o outro eu durmo muito bem, né? É como se não pudesse lidar com isso que não vai bem. Então, o analista é esse que, ao convidar o paciente para associar livremente, te abre espaço para que ali apareça aquilo que não vai bem. Para aparecer aquilo que não vai bem, a gente precisa de não ficar calado o tempo inteiro, né, gente? E não dá, né? Então, entenda a função do analista nas entrevistas preliminares como esse momento de estabelecimento da transferência, de recolhimento e montagem dessa história que se apresenta aí na clínica. Então, dica para vocês. Fosse bom, já não dava, né? Conselho, mas vou dar assim mesmo. Pegue os casos que vocês atendem hoje e vejam as suas anotações e tentem localizar onde está a queixa dos seus pacientes. Se você não achar a queixa, você vai precisar de fazer um movimento de reinauguração desse trabalho de análise, para que vocês possam abrir espaço para essa queixa aparecer. Ou então, você está com um probleminha no seu ouvido, dá uma limpada, porque você não está escutando a queixa direito. Certo? A queixa é ponto central da nossa escuta. Dúvidas, questões, digam lá. Alguém vai ter que abrir os trabalhos, né? De tirar dúvida e depois vocês vão conseguindo ir, né?
A Lili colocou no chat. Gleice, faz um breve parêntese sobre o desejo. Travo em não entendê-lo. Ah, ó, excelente. Nós vamos tocar no assunto do desejo hoje. Nós vamos tocar no assunto do desejo justamente porque o trabalho de uma análise é em direção ao desejo. Muitas vezes vocês já devem ter escutado clínicas que se sustentam pela via da direção ao tratamento pela via da angústia. Essa é uma clínica possível, tem sustentação teórica que dirige o tratamento por aí, mas eu não trabalho por essa via. Meu trabalho é pela via do desejo. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o paciente, quando chega na sessão, ele chega dizendo assim: tenho depressão. Vou voltar nesse exemplo inicial. Tenho depressão. Você vai investigando e você vai entendendo o que que é a depressão para esse paciente, certo? Então você vai entendendo ali. Eu não durmo de noite, desde que meu pai morreu eu não consigo mais dormir, eu tenho dificuldade de concentração no trabalho, até acho que eu tenho TDAH. Vai escutando essas coisas, né? Ainda tá ali, ó, na superfície, mas tem coisa importante aí. Não joga a superfície fora, não. Ah, mas eu acho que isso piora quando a minha namorada resolve trabalhar em vez de ficar comigo. Mas como assim piora? Ah, é porque aí eu fico agressivo. Ah, então você está dizendo que quando a sua namorada deixa você e vai trabalhar, você fica agressivo. Isso acontece em mais algum outro lugar? Ah, eu acho que eu sentia isso quando eu era criança, quando a minha mãe ia trabalhar e eu ficava em casa sozinha, minha mãe me prendia em casa. Ah, tá. Então, você acha que isso que acontecia na sua infância acontece parecido agora? É, eu acho. Ah, tá bom, vamos ficar com isso. É claro que essa construção não é assim tão rápida, né, gente? Às vezes demora anos para construir isso aqui que eu estou dando de exemplo, mas eu estou trazendo esse exemplo para a gente pensar o seguinte: a construção numa análise é sempre sobre a posição do paciente e a posição do outro. Então, ele está dizendo: quando a minha namorada vai trabalhar, eu me angustio. Assim como quando a minha mãe ia trabalhar, eu me angustiava. Estão encontrando ponto de repetição aí? Então, tem alguma coisa sobre o outro que me causa angústia quando esse outro se ausenta. Então, o que que será? A nossa pergunta para o paciente é essa, não desse formato, mas é isso que a gente pensa fora do setting. O que que será que esse paciente acha que ele tem que fazer para o outro para ele não ir embora? Entenderam? A análise é sempre sobre uma relação do paciente com o grande outro, do paciente com o desejo. O desejo não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que eu tenho vontade, não é aquilo que eu sonho, não é isso. O desejo é um objeto não materializável, é um objeto perdido. Por isso que a gente vai dizer que o analista fica no lugar de objeto causa de desejo. Porque qual que é a grande questão? O analisante chega sofrendo porque esse funcionamento que sustenta a ideia de se eu for um bom filho, a minha mãe não vai embora. No entanto, às vezes eu sou um bom filho e minha mãe vai embora assim mesmo. Estão entendendo como que a coisa não se sustenta? Quando isso vacila, o sofrimento vem. Porque tem uma construção de uma fantasia para poder sustentar esse sintoma, que é, se eu for um bom filho, então tá, então vou fazer tudo certo, não vou sair da linha, vou passar em primeiro lugar na faculdade, vou arrumar um trabalho, vou pagar as contas da minha mãe, mas aí a minha mãe continua indo embora. Estão entendendo? Tem a construção de um ideal do filho que eu devia ser e que eu não consigo ser. E aí é onde aparece a angústia. Estão entendendo? A Tamires disse, é um objeto que nunca foi encontrado. Exatamente, nunca foi encontrado e foi perdido, né? Então, essa história do desejo, ela vai aparecer aqui em outros momentos da minha fala com vocês, e se ela não aparecer do jeito que esclarece por aí, vocês me dão notícias. Mas vamos seguir mais um pouquinho por aqui. Então,
Algumas orientações para vocês. Cuidado com a pressa. A pressa normalmente tem a ver com o que eu escuto muito frequentemente dos analistas também. Eu não sei o que está acontecendo, mas é um entra e sai da minha clínica danado. Os pacientes não ficam. Muito possivelmente você está se antecipando. Quem nunca se antecipou com o paciente, né, gente? Eu me antecipei muito quando eu comecei na clínica. Queria resolver tudo para todo mundo, achava que eu tinha ali a palavra mágica para eliminar todos os problemas, né? Mas dá-lhe trabalho de análise, trabalho de estudos para a gente poder se separando desses ideais que a gente constrói também, né? Então, uma análise não é um trabalho que gera somente angústias. Então, se o paciente chegou muito angustiado, a gente precisa, durante o trabalho de uma análise, ver a melhora desse paciente. Ao mesmo tempo que a gente não elimina sintoma, que a gente não quer que o paciente melhore um comportamento, a gente também precisa de ver o processo de evolução do caso. Porque tem isso, né? No campo psicanalítico, disse muito por aí que o resultado de uma análise é depois de longos anos, né? A gente só vai conseguir ver os efeitos do trabalho depois de muitos anos. Não, isso é uma falácia. Um bom trabalho de análise em que o analista está investido e o paciente também, a gente vai conseguir avaliar as melhoras. E o paciente vai dar notícias disso. Outra coisa, cada paciente exige um tempo para falar, para escutar a sua intervenção. Não é sempre que a gente faz uma intervenção que o paciente escuta. E também para elaborar as questões dele. Então, às vezes, a gente vai fazer uma intervenção e essa intervenção, o efeito dela vai voltar muito tempo depois. É muito tempo depois que a gente vai ter notícia, né? Então, é preciso, de novo, paciência, paciência, paciência. E uma coisa fundamental que eu acho, assim, nosso trabalho não gira em torno de educar os nossos pacientes. Ai, parece tão óbvio, mas não é. Vez ou outra, a gente escorrega nesse lugar. E é para isso que serve a teoria, e é para isso que serve os pares, e é para isso que serve a supervisão. Porque às vezes a gente cola no paciente. Às vezes a gente cola no sintoma do paciente e nem percebe. Se a gente não está fazendo análise, se a gente não está fazendo supervisão, é muito provável a gente cair nesse lugar. E aí, se a gente cai nesse lugar de educar, a gente vai começar a querer decidir pelo paciente o que é certo ele fazer e o que é errado ele fazer. A gente vai começar a querer definir para ele quais são os conselhos, o melhor caminho, as melhores decisões. E não é por esse caminho. Por esse caminho, enquanto educadores. Opa, deu eco aí. Por esse caminho, enquanto educadores, na verdade, a gente sai da posição de analista. E aí não tem a associação livre, não tem análise. Como que a gente vai pedir para o paciente associar livremente se ele sabe que ele está sendo julgado? Que ali a gente vai definir se o que ele está fazendo é certo ou errado. Essa é a maior crítica do Lacan em todo o ensino dele. Porque ele vai dizer, o trabalho do psicanalista não é exercer um poder sobre os pacientes. Se a gente está definindo para os pacientes como é a forma certa de fazer ou de não fazer, a gente está fazendo exercício de um poder. Gleice, mas o que isso tem a ver com a escuta? Pode me perguntar, o que isso tem a ver com a escuta? Tem tudo a ver com a escuta. Porque se a gente escuta o paciente tentando encontrar o que está certo e o que está errado, danou-se. A gente não vai escutar o discurso, a gente não vai escutar o funcionamento dele, a gente não vai escutar a angústia dele. Então, a gente precisa de se separar dessa ideia de educar os nossos pacientes. Ah, não, Gleice, mas eu estou muito longe disso. Minha clínica, não, eu sei que eu não educo. Dá uma olhada mais de perto. Às vezes a gente escorrega nesse lugar, mesmo sem querer. Então,
Deixa eu ver aqui o que que vocês estão falando. O paciente demanda isso. Nossa, excelente apontamento, Tainá. O paciente exige da gente o tempo todo, em forma de demanda, que a gente resolva os problemas, que a gente diga para ele se é certo ou errado, que a gente dê conselhos, que a gente informe o melhor caminho, o caminho mais rápido. É a gente que vai se esquivando disso à medida que a gente vai convidando ele para o que, gente? Associar livremente. Nossa, mas, por exemplo, né, o paciente que diz, uma clássica. Ah, mas eu falei com o meu chefe que não estava legal, que eu precisava de um aumento. Você não acha? Você não acha que eu mereço um aumento? É assim, na nossa opinião. Aí a gente faz o quê? Fica até azul, né? Não sabe o que fazer nessa hora. Sabe o que que a gente faz nessa hora? A gente volta com uma pergunta. Você acha que você merece o aumento? Como é que você pensou nesse aumento? O que que te fez entender que você merecia esse aumento? E como é que foi essa conversa com o seu chefe? O que que você falou? O que que ele te disse? Como é que foi? Não precisa de ser grosseiro, não precisa de ficar em silêncio, não precisa de dar a rachada no paciente. Eu não trabalho com a clínica desse jeito, não, gente. Vocês não vão me ver falando desse jeito com o paciente. Pelo contrário, minha clínica é uma clínica que aposta que o trabalho de uma análise só é possível se houver analista e analisante. Não é só o analista. E não é só o analisante. O analisante não é responsável por descobrir sozinho como ele funciona. Esse é o nosso trabalho. É a nossa leitura. É a gente que vai poder devolver para ele como é que funciona. Como é que ele está dizendo uma coisa que ele não escuta. Certo? Deixa eu ler aqui o chat. Discursos são sedutores. Total. O Lacan traz o exemplo dos miolos frescos para nos clarificar sobre isso. Esse exemplo é muito bom. E mais do que isso, né? É como Lacan coloca a gente para olhar para a escola de psicanálise e para a formação do psicanalista todo o tempo, mesmo quando ele está falando de clínica, para poder dizer assim: se você for por aí, você não está sendo um psicanalista. Se você transformar a psicanálise num dogma, se você quiser usar ou colocar nos outros um sapato do tamanho do seu, se você quiser pregar para os outros regras sobre a formação do psicanalista que não condiz com a letra freudiana, você não vai estar fazendo psicanálise. Porque a psicanálise não é isso. E o que que é a psicanálise, então, gente? Psicanálise é uma praxis, é uma prática que tem como objeto de trabalho o inconsciente. Gleiciane, mas o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso objeto de trabalho não é estático. A gente resolve com o paciente uma questão que o angustiava e surge outra. E surge outra. E surge outra. E surge outra. Porque o inconsciente não é assim, resolveu, pronto e acabou. O que a gente vai trabalhar numa análise é a possibilidade da gente construir formas de lidar com o sofrimento. Porque como é que os pacientes chegam na clínica? Ou acusando o outro, ou acusando si mesmo. A minha mãe não cuidou de mim, o meu marido não me trata bem, eu não sou reconhecida no trabalho, eu não sou uma boa mãe. Não é assim? A queixa é em referência ao outro ou em referência a si mesmo. E a gente precisa dessa queixa, tá? A gente vai jogar ela fora, não. A gente precisa que o paciente se queixe. A questão é que essa queixa surge por uma dificuldade, estou falando de clínica do neurótico, hein? Por uma dificuldade do neurótico de lidar com um negócio muito fácil de lidar. Só que não, que é a falta. Então, o outro fez alguma coisa errada para mim. Meu marido não me ama porque ele me deu flores brancas e não flores vermelhas.
Aí o pobre do marido vai lá dar a flor vermelha. Meu marido não me ama porque ele me deu uma flor só. Aí ele dá um buquê. Meu marido não me ama porque ele me deu só o buquê. Faltou chocolate. Não é assim? O problema está no outro. Ou então, meu marido não me ama porque eu não sou suficiente, porque eu não sou uma boa mãe, porque eu devia emagrecer, porque eu devia ter o cabelo curto, porque ele gosta das loiras. Não é assim? Tem sempre uma questão que envolve o outro ou o próprio sujeito. Por isso que na análise, eu quero que vocês preguem isso na geladeira de vocês. A análise é sobre uma relação. Se a análise é sobre uma relação, a gente não vai individualizar a queixa. A gente não vai falar, então tem que resolver o problema dessa mulher que acha que o marido não ama. Não, o problema não é da mulher. O problema é da forma como essa mulher se relaciona com o outro. Esse problema não vai ser resolvido em sua totalidade, mas esta mulher tem a possibilidade de lidar com essa questão da relação com o outro de uma forma diferente, de uma forma mais possível. E é aí que a gente trabalha. É com isso que a gente trabalha. É com isso que a gente aposta. Estão entendendo, gente? Estou falando até aqui, vocês conversem comigo. Digam aí, o que vocês pensam? Como é que tá aí? Estou falando muito rápido? Digam lá. Vou seguir aqui então, hein? Vocês me interrompam. Podem me interromper. Então, a gente precisa de lembrar que a fala do paciente, essa que ele faz em associação livre, serve ao analista como seu instrumento, seu enquadre e seu material. E não sou eu que estou dizendo Oi? isso, é o Lacan, lá na instância da letra no inconsciente ou a razão de Freud. Então, esse é um texto também que eu usei como base aqui do nosso encontro, que está aqui também, nos escritos. Eu posso disponibilizar depois todas as anotações dos textos que eu utilizei, tá? Então, essa fala, esta fala aqui, ó, não é qualquer fala. Não é o som. Lembram disso? Que a gente não escuta só o som? A gente escuta mais. E o que que a gente faz com isso? A gente trabalha porque é o nosso instrumento. A gente enquadra essa fala. E a gente usa essa fala como material. Então, se o paciente não fala, não tem como a gente trabalhar. Por exemplo, uma coisa clássica na clínica da contemporaneidade, que é: eu vim aqui porque eu quero aumentar o meu desempenho, né? Quero ter alto desempenho. Eu quero melhorar a minha capacidade cognitiva, né? Eu quero melhorar as minhas relações. Por quê, gente? Por que que isso aparece na clínica contemporânea? Quem sabe? Isso aparece na clínica contemporânea porque há uma exigência de que sejamos cada vez mais perfeitos. Essa exigência sempre existiu, mas as redes sociais, quando usadas de forma distorcida, elas colocam isso como ninguém. Então, a gente pede ao paciente que fale para que a gente escute isso que não vai bem. Se o paciente não fala sobre o que não vai bem, a gente precisa de cavar isto. Tá entendendo? Provocar para que isso apareça. Que é tipo, não, minha semana foi ótima, deu tudo certo, foi tudo bem, tudo ótimo, tá tudo bem, tudo bem. Fulano, e como é que é? Tá tudo bem? Tudo ótimo. Entendi. E com o que que você acha que esse trabalho aqui que a gente está fazendo junto pode te ajudar? Pois é, né? Porque vai tudo bem, não sei. E o que que não vai bem? Tem alguma coisa que não vai bem? Vê como a gente tem que ir se desdobrando para fazer intervenções para que o que não vai bem possa aparecer. Então, essa história de que a gente não trabalha só com a fala, ela é tão real, né, que a gente vai precisar de se recordar. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, gente, que eu risquei, tá vendo? Não sei mexer no negócio, olha aí.
que a gente vai precisar de se recordar dessa ideia de que, se não é só a fala, com o que a gente trabalha? Certo? A gente trabalha com isso que não vai bem. O que é isso que não vai bem? É isso que está para além da fala, que está no sentido daquilo que eu estou dizendo. Então, o que o Lacan vai falar para a gente é o seguinte: a questão que nos interessa é que toda fala não é apenas o som, tem uma estrutura da linguagem que a experiência psicanalítica descobre no inconsciente. Ou seja, o que o Freud estava dizendo do inconsciente ser um lugar onde estão os instintos, o Lacan vai dizer, não é só isso. No inconsciente está a verdade do sujeito. E essa verdade que é não toda, que faz furo no real, né? Como Lacan vai dizer. Então, o paciente chega na análise e fala, e a partir dessa fala ele faz uma demanda para o analista. Essa demanda passa por uma via imaginária e sustenta a transferência no início de uma análise. Então, eu chego e vou dizer para o meu analista, eu tenho depressão, porque eu suponho que ele sabe o que tem que fazer. Uma análise só é possível de acontecer se essa via estiver em aberto. Então, há uma suposição de saber nesse analista. Aí o analista escuta e o trabalho dele é intervir abrindo o campo de sentido. O que é abrir esse campo de sentido? É o famoso fale mais sobre isso, que a gente não vai ficar só repetindo isso, a gente pode fazer isso de diversas formas, mas resumidamente é isso, é a gente poder perguntar desde quando, o que aconteceu, por que você acha que é assim, como era antes. Toda uma abertura antes da gente interpretar. E aí o analista vai recolhendo os elementos que se repetem. Às vezes palavras, às vezes sons, que às vezes a pessoa fala de uma determinada coisa e ela faz uma coisa, tipo, vai falar de alguma coisa e se comprime assim na cadeira. Ou ela vai falar de alguma coisa e boceja. Você vai começar a perceber se esses elementos aparecem toda vez que essa pessoa fala disso. Então, a gente começa a juntar os elementos e a partir daí a gente vai fazendo a montagem de uma estrutura. O que é essa estrutura? Quando você fala disso, é igual quando você fala disso. Por exemplo, nossa, fulano, quando você fala dos seus exageros com compras, me lembra muito como você fala do seu exagero na sua relação com a sua mãe. Vê como o elemento exagero está presente nas duas situações? É um exagero de afeto que ele quer que a mãe entregue para ele, e é um exagero de compras. Aí, às vezes, o paciente fala: Nossa, eu nunca tinha percebido isso. Aí você diz: Você acha que isso aparece em outro lugar? Aí ele vai poder fazer outras associações, vai abrir um novo campo de sentido. Aí ele pode dizer: Nossa, realmente, quando eu faço alguma coisa, eu sempre me dedico ao máximo do máximo, e normalmente eu adoeço, por exemplo. Então, vocês estão entendendo? O excesso vai aparecendo em vários lugares. Esse é um elemento que se repete. A gente fica com esse elemento que se repete. E devolve essa intervenção dizendo dessa forma de funcionar. Faz sentido, gente? Faz sentido para vocês? Então, certo. A gente vai agora passar por essa via do que é esse inconsciente, né? Do Lacan, que não é esse inconsciente do Freud, que guarda o material reprimido e que tem ali todos os instintos, né? As pulsões recalcadas. Não. Lacan vai dizer que o inconsciente é uma estrutura significante que precisa da fala para ser lida. Então, é como se fosse um texto que foi escrito em uma outra língua.
E aí a gente precisa que seja traduzido para nós. Então, o inconsciente, ele funciona a partir de duas leis, que vocês também já devem ter escutado na clínica de vocês, nos estudos de vocês, que é a metáfora e a metonímia. Essas duas leis já existiam lá no Freud, como condensação e deslocamento. Metáfora e metonímia são as duas formas como o neurótico se relaciona com a linguagem. A gente já avança nisso aí. Diga lá, Tamires. Estava falando sobre a questão aí dessa palavra, dessa interpretação, e eu estava pensando aqui na questão de quando a gente pensa, houve essa questão dos sons que aparecem, e quando não é uma questão, por exemplo, de palavras iguais, mas esse som se repete em palavras diferentes, mas que se repete muitas vezes. Por exemplo, a pessoa traz muitas palavras no termo no sentido de insuportável, insuficiente, inteligente, independente, entrosamento. Você vê que esse in está sempre aparecendo. Ou o ão, né? Tudo no aumentativo, ou tudo no diminutivo, essa coisa que se repete também. Como que a gente pode pensar isso nessa lógica? Porque a gente sabe que se trata de palavras diferentes, mas que parece que se é de uma lógica de encadeamento significante também. Como que a gente pode pensar isso, por exemplo, para devolver isso de alguma forma? Claro que é do caso a caso, a gente sabe que precisa estudar a repetição ali e pensar, mas eu fico pensando o quanto às vezes eu escuto muito isso assim, e em alguns casos é mais fácil de poder articular isso com o caso. Mas em alguns casos, por exemplo, nesse in, são duas letras, e aí é muito in aonde, né? O que que esse in quer dizer ali, que vem todo, sempre aparece, né? Eu fiquei pensando nisso por aqui. Essa é uma questão bem interessante para a gente poder pensar qual serviço esse som presta ao encadeamento. Então, eu sempre gosto de uma intervenção com os pacientes que é quando a gente faz uma amarração de alguns elementos ali, né, que passa a colocar a luz sobre alguma coisa que ainda não estava clara, eu sempre digo alguma coisa do tipo: você acha que isso serve para quê? Né? Isso te serve para quê? Que tipo de serviço isso te presta? Né? Isso encaixa com o quê? Então, eu acho que talvez a gente possa pensar alguma coisa por aí, né? De poder repetir esse som para esse paciente, poder dizer, nossa, toda vez que você fala aqui de algumas coisas, por exemplo, né? Vou continuar no seu exemplo, tá, Tamir? Toda vez que você fala do seu trabalho, é sempre alguma coisa do impossível, do insuportável. O que será que tem aí? Né? Porque eu topo muito uma clínica em que o paciente ele é um investigador ativo do trabalho que a gente está fazendo. Para isso, para ele se tornar investigador ativo no trabalho que a gente está fazendo, a gente precisa de convidá-lo a esse lugar. Sabe por quê? Porque senão a gente vai alimentar a ideia de que uma análise é para sempre. E uma análise não é para sempre. O analisante pode sim ter a capacidade de olhar para as próprias questões e lidar com elas de forma diferente depois de um trabalho de uma análise. Então, convidar o analisante a esse trabalho e propor que alguma coisa tem, mas eu ainda não sei o que é, quem sabe você pode me ajudar nisso, é um convite a dizer mais sobre isso, a associar livremente. Então, as intervenções por aqui vão por esse caminho, sabe? Perfeito, tinha pensado por aí também, para que ele possa dar significação também. Exatamente. O trabalho também é dele, né? E principalmente dele. Então, quando a gente vai pensar em metáfora e metonímia, a gente vai pensar na relação do sujeito com a linguagem. Um discurso metonímico vai ajudar a gente a pensar numa neurose, uma neurose obsessiva. Um discurso metafórico vai ajudar a gente a pensar numa neurose histérica. Isso tudo tem relação com o grande outro.
e com a posição que esse sujeito assume na relação com o grande outro. E essa posição da relação com o grande outro tem a ver com o processo da castração. Então, na neurose a gente tem a castração, na psicose a gente tem a foroclusão e na perversão a gente tem a recusa. Gleice, mas o que é isso? Essas são as formas de lidar com o processo da castração, com o complexo de Édipo, com o nome do pai, com a entrada na linguagem. Quem abre caminho para a gente na entrada na linguagem, gente? O grande outro. Por isso, o tesouro do significante é aquele que sabe. Então, se o grande outro é esse que abre o caminho para a gente, quando a gente fala de grande outro, a gente fala de linguagem. Porque a gente se insere na linguagem a partir do outro. Não um outro qualquer, né? Então, essas posições que a pessoa assume diante da entrada na linguagem, tem a ver com a castração, com a foroclusão ou com a recusa, são posições que apontam para uma estrutura e que define como essas pessoas se colocam na linguagem, nas relações, diante da castração. E o sintoma é uma formação inconsciente, é um arranjo para corrigir isso que não deu certo, que não foi possível de dar conta no processo da castração. Então, a gente faz uma correção para que não falte, para que não haja problema, para que a gente tampone a falta. Essa tentativa de correção é o sintoma. É claro, gente, que é um arranjo mal feito. É colar a Havaiana com cola de papel, né? Não vai funcionar. Não vai funcionar. Mas a gente vai lá e faz, porque é isso que a gente dá conta de fazer enquanto neurótico. E aí, esse defeito que a gente está tentando corrigir se transforma numa mensagem cifrada. E aí, na análise, a gente vai decifrar essa mensagem. Por isso é tão importante a pergunta: para que isso serve? Estão entendendo o que eu estou colocando para vocês? Estão acompanhando meu raciocínio? Então, o sintoma é uma formação inconsciente, ou seja, eu tenho, mas não sei que tenho. E ele presta um serviço. Qual o serviço que ele presta? Tamponar a falta. Mas é tampar o sol com a peneira. Aí ele dá certo durante um período, a gente vai fazendo ali arranjo, né? Vai colando as beiradas. Uma hora ele deixa de funcionar e causa mais angústia do que ele gera de solução para esse problema. É nessa hora que os pacientes batem na nossa porta. Ok? Questões? Digam lá. Para a gente pensar a posição do sujeito, o sintoma, a gente tem que chegar no conceito de sujeito do Lacan. Vocês estão vendo que eu estou fazendo um en passant aqui, né? Eu estou fazendo um en passant, eu estou passando pelos conceitos para ajudar a gente a construir a ideia da escuta. Vocês vão ter que voltar nisso aí e investigar isso depois por conta própria, tá? Estou dando o caminho das pedras. Mas a ideia do Lacan com o conceito de sujeito é poder definir algo que já, na opinião do Lacan, estava estruturado no Freud, mas que não tinha esse nome de sujeito. Então, é um conceito que surge no Lacan. É um conceito que trabalha em torno da estrutura. É um conceito que aponta para o inconsciente. Então, não há sujeito do eu. Só há sujeito do inconsciente. Tem o eu e tem o sujeito do inconsciente. São duas instâncias diferentes. E esse sujeito inconsciente é histórico, ou seja, ele recebe as marcas dos significantes ao qual ele foi exposto. Então, o sujeito pré-existe ao nascimento do bebê, porque ele já está sendo dito, já estão falando dele, já estão contando uma história dele, ele já tem um nome, já estão na expectativa.
quando o bebê vem, ele é inserido nessa pré-história, ok? Isso muda tudo pra gente. E aí é muito importante a gente lembrar que o sujeito da psicanálise é diferente do sujeito da filosofia. Porque o sujeito da filosofia é aquele que está em torno do que é consciente. Penso, logo existo. Penso, logo sou. O que Lacan vai dizer? Sou onde não penso. Então, Lacan vai dizer, não é sobre o pensamento. Eu não existo só porque eu estou pensando. Eu existo também onde eu não estou pensando, porque ali há inconsciente. Então, para a psicanálise, o sujeito é estruturado pela linguagem do inconsciente. É diferente de pensar que o sujeito é estruturado apenas como uma linguagem. Questões? Digam lá. Nós vamos chegar aqui num momento bem importante do nosso trabalho, que é ir numa das grandes referências do Lacan, que é o Saussure, que é um linguista, para a gente poder pensar a diferença entre... A diferença não, a divisão do conceito de linguagem entre língua e fala e a diferença desses dois conceitos. Mas eu acho que a Tamiris queria falar. Você quer falar, Tamiris? Diga aí. Eu me perdi nos meus próprios pensamentos, aqui meu inconsciente me sabotou. É raro, mas acontece. É raro, mas acontece. Alguém diga lá, gente. Não, vou seguir aqui Lembrei, então. Lembrou? lembrei, Diga aí. lembrei. Isso do sou onde não penso me fez lembrar, na clínica, o quanto que aparece às vezes no discurso do paciente a questão de tipo, não, porque a minha ansiedade, como se fosse algo externo, não fosse ele, né? Não, porque eu faço isso, me parece algo assim, inconsciente, né? E aí, às vezes, quando aparece algo no sentido, eu costumo devolver. Mas isso não é você? E aí a pessoa fica assim, já dá aquele susto, né? É, né? Aí você fica tipo assim, né? Ah, acho que sou eu, né? É verdade, isso faz parte de mim, né? Como se fosse algo à parte, assim, não fosse parte dele, não fizesse, não tivesse ali presente com aquilo que faz parte do que ele conhece, né? Esse é um ótimo exemplo para a gente pensar a divisão do sujeito. Sabe aquela história do sujeito barrado? Hoje eu estava trabalhando numa supervisão, com uma supervisionanda, justamente essa questão, que ela disse assim, Gleice, mas parece que esse paciente sabe. Eu disse, não sabe. Ela disse, mas eu acho que ele sabe. Falei, vamos entender, por que que você acha que ele sabe? Aí ela conta a história, e eu digo, justamente por esse ponto é que ele não sabe. Ele não sabe que ele sabe. Porque não é só o paciente dizer que ele passa a saber. Quantas coisas nós falamos e depois alguém diz assim: Nossa, você falou aquilo, foi tão legal. A gente fala: Eu? Eu não falei, não. Falou. Nossa, foi incrível o que você falou. E você falou: Gente, eu falei? Não, não falei isso, não pode ser. Esse estranhamento não é só nosso, não. O estranhamento é dos analisantes também. Por isso que o nosso trabalho de escutar elementos como ato falho, xiste, sonho, equívocos da linguagem, a gente precisa de devolver. Hoje aconteceu num grupo, né? Uma analista levando uma questão, e aí, em vez dela falar marido, ela falou irmão. E eu falei, pá, escutei o negócio aqui, vamos falar sobre isso aqui. Em vez de você falar marido, você falou irmão. Ela, nossa, isso tem tudo a ver com o caso. E aí a gente foi para um outro lugar, né? Diferente do que ela tinha preparado para trazer. Mas que foi muito importante, porque ela não estava escutando. Vê como o ato falho denuncia? Esse é o nosso trabalho. A gente escuta isso com calma, paciência, humanidade, porque nós somos humanos, a gente devolve.
né? Então a gente devolve, não é para apontar a falta, não. Não é para dizer, olha só, você errou aqui, viu? Falou um negócio errado. Não é para isso, é para dizer, você escutou o que você disse? Não, o que que eu disse? Não, é que você falou marido, mas eu acho que você estava querendo dizer irmão? Ou você falou irmão e estava querendo dizer marido? Nossa, é verdade, por que será? Eu falei, boa pergunta, vamos entender o que que aconteceu. Mas é um convite, é um convite. Não perca, cola isso na geladeira, gente. A análise não é uma disputa de quem sabe mais. A gente escuta, o nosso trabalho é escutar. E o trabalho do analisante é falar. E o nosso trabalho também é devolver. E o trabalho do analisante, às vezes, é recusar, porque não é disso que se trata. A proposta que a gente está trazendo não condiz com o que ele está querendo dizer. E esse é os equívocos da língua, né? Então, quando a gente vai lá no Saussure, a gente vai ver essa diferenciação que ele traz para a gente. Que é assim, a gente tem o campo da linguagem, e esse campo da linguagem se divide em dois: a língua e a fala. A língua é o objeto de trabalho da linguística, e a fala é o objeto de trabalho da psicanálise. Quando a gente está falando de língua, a gente está falando de algo que é diferente da fonação. A língua não é uma língua falada. A língua é uma, um padrão construído para coletivamente a gente poder se comunicar. Então, quando eu falo árvore, todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer, aquelas pessoas que falam português. Então, é algo compartilhado. Está no campo do social. Independe de uma pessoa só. Se eu quiser falar árvore de trás para frente, vocês não vão me entender. Não sei se vocês são da época, mas quando eu era adolescente, a gente tinha a língua do pi. Quem aqui é dessa época? O trem difícil, não sei fazer hoje mais, gente. Mas a gente conseguia se comunicar com isso quando a gente queria falar alguma coisa escondida dos adultos, né? Tô denunciando minha idade, né, gente? Mas enfim, é isso. É uma língua construída socialmente para as pessoas se comunicarem. E essa língua independe de uma construção individual, porque eu não posso falar uma língua só minha. Se eu falar uma língua só minha, eu vou ficar sozinha, né? Eu preciso do outro, né? E essa língua tem a ver com o estudo do psiquismo, né? Então a gente precisa de entender como o psiquismo funciona para poder colocar uma língua para funcionar. Vamos pegar um outro exemplo. Quando a gente deixou de falar voz me ser para falar você? Eu não sei. Se a gente buscar nos livros de história, talvez a gente encontra, né? Mas essa alteração não se deu na língua escrita para depois se dar na língua falada. Pelo contrário, foi a língua falada que fez uma alteração na língua escrita, porque voz me ser perdeu sentido e passou a valer o você. Então, aí a gente já entra no segundo ponto, que é a fala. Então, a fala vem antes da língua. Qual é o problema dos povos originários, por exemplo? Não há uma formalização da língua que eles falam. E aí as línguas se perdem, porque essas pessoas morrem e a língua morre junto com elas. Então, a língua vem depois da fala, ao mesmo tempo que elas se entrecruzam. Então, uma afeta a outra diretamente. A fala é um ato. Eu tenho um ato de falar com vocês aqui, de comunicar com vocês. Mas eu só consigo comunicar com vocês por causa da língua. Estão entendendo? A língua estrutura a forma como a gente fala. Se eu pegar aqui uma frase e desorganizar ela e falar com vocês, vocês não vão entender. Por exemplo, se eu falo assim, o cachorro morde. Se eu falo assim, cachorro morde o, não vão entender. Todo mundo vai ficar assim, o quê? Acho que ela falou alguma coisa errada, né? Desorganizou as coisas. Porque tem uma ordem pré-estabelecida para essa língua funcionar. Essa ordem é compartilhada no social. Mas a gente pode pegar grandes grupos de pessoas que falam a mesma língua
mas que se comunicam de forma diferente. Então, por exemplo, se a gente vai no sul e se a gente vai no norte, todo mundo fala português, mas é um português diferente. Então, a fala é atravessada por isso que é do particular. O meu jeito de falar, o meu mineirês, né? Então, o ato de falar passa por uma questão psicofísica e possibilita a língua de evoluir. Então, vocês estão vendo como está tudo entrecruzado e por isso que o Lacan chegou na linguística? É exatamente por causa desse entrecruzamento dos conceitos. Então, a linguagem, ela empresta ao discurso um suporte material. Traduzindo em miúdos, é porque tem linguagem falada e escrita que eu posso dizer o que eu quero dizer. Então, eu uso a letra para poder falar sobre algo que eu quero dizer. E essa linguagem, gente, ela antecede o sujeito naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Essa linguagem já existe. Não é porque a gente é brasileiro e o Brasil surgiu, sei lá, há 1.500 anos atrás que a gente tem o português. A linguagem já existia. O sujeito, em contrapartida, se desenvolve e entra na linguagem. Ou seja, o sujeito que entra, não é a linguagem que é dada ao sujeito, é o sujeito que entra na linguagem. E aí há um discurso que garante a ele um lugar. Seja pela via desse filho tão esperado, desse filho tão odiado, desse filho não esperado, que chega. Então, há funções somáticas e psíquicas que não são exclusivas da linguagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não é porque a gente sabe falar que a gente pode reduzir tudo à fala. Tem coisas que funcionam para além da fala, para além da linguagem. E aí a gente entra na ideia tão esperada da cadeia significante. Hoje eu juro que eu tentei traduzir, tá? Uma outra trem que dá trabalho, mas eu tentei. E a gente vai trocando uma ideia aqui sobre essa construção que eu fiz. Então, a cadeia significante é um grupo de palavras. E aí não entendam palavras como somente palavras, né? Os sons, o sentido das palavras, organizadas cronologicamente, de maneira linear. Então, eu tenho depressão desde que meu pai morreu. Antes do meu pai morrer, as coisas eram muito mais tranquilas, eu não tinha problema nenhum para dormir. E aí, depois que ele morreu, a minha mãe ficou depressiva e aí eu não consigo dormir mais à noite. Vê? Tem uma organização linear e cronológica de um fato. Isso é um encadeamento significante. E esse encadeamento significante só é possível pela via daquilo que o Lacan vai chamar de diacronia. Como que algo se construiu num determinado tempo. Então, antes do meu pai era assim, com o meu pai era assim, depois que meu pai morreu era assim, e agora está assim. Ó, uma organização linear. Essa organização linear, ela se dá por uma via de uma estruturação. Então, tem uma articulação entre os significantes. Lembrem-se, um significante não significa nada sozinho. Ele só pode significar alguma coisa diante de outro significante. Então, quando o paciente diz tenho depressão, isso não significa nada para a gente. Exceto se a gente diz o que você quer dizer com isso. Aí a gente pode pensar no que é que isso significa para ele. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Foi? Não. Diz aí. Então, deixa eu ver aqui o que está no chat. Perfeito, tinha pensado por aí também. Adoro até hoje a língua do Pi. Eu não sei mais falar, gente, eu esqueci. Para contar segredo entre amigas, exatamente. Contar segredo entre amigas, era para isso que servia. Mas, enfim, a ideia
da articulação do significante é que quando eu peço para o paciente dizer o que essa depressão significa, eu abro espaço para essa articulação surgir, eu não tomo como compreendido isso que está sendo dito no primeiro momento, e o sujeito vai ter que se ocupar de dizer, de usar de um outro significante para encadear isso que ele está querendo trazer para a gente. Então, essa forma linear, como é construída a cadeia significante, é um aspecto definitivo, é um aspecto definido pela organização da frase. Então, quando eu digo que há uma construção linear, eu estou querendo dizer que tem artigo, predicado, sujeito na frase. E por isso eu posso conseguir compreender o que está sendo dito. O que está sendo dito no que se refere à linguagem, né? O sentido ainda vai ficar por esclarecer. Já a sincronia, ela é isso que é um aspecto atemporal desse discurso. Ou seja, uma escuta, né, que a gente está fazendo do paciente naquele momento. Então, o que é a depressão para você hoje? O que tem acontecido com você? Então, a gente precisa da sincronia e da diacronia para uma escuta, uma construção entre o tempo e o espaço. O tempo é essa diacronia de como isso aconteceu, e o espaço é essa sincronia de como isso tem tomado espaço agora na sua vida. Então, quando o paciente fala, o analista não pode considerar que a palavra que ele está usando para falar significa a coisa que ele está querendo dizer. Ou seja, o significante não representa o significado. Eu não posso entender que um significante árvore significa a árvore X, a árvore IP amarelo, porque pode ser outra árvore. Então, eu não posso me dar por entendido quando eu estou escutando os pacientes. Estão entendendo? Eu preciso de desentender o que eu acho que eu entendo, né? E nesse processo de desentendimento é que a gente abre espaço para esse encadeamento significante. Então, não se trata de buscar o objetivo. O que nos interessa de fato é o que resta desse discurso no campo do sem sentido. Então, é uma clássica também, né? Que é quando você vai fazendo perguntas para o paciente e ele vai chegando a um ponto e fala assim: ah, eu não sei, só sei que foi assim. Ah, eu não sei, mas sempre foi assim. Não, não sei não, mas é desse jeito mesmo. Eu brinco com os pacientes e falo: nossa, mas que síndrome de Gabriela, gente. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. Me fala mais disso aí, como é que é isso? Por quê? Porque o que nos interessa é chegar nesse ponto em que parece que não avança. Porque é aí que está a coisa. Porque aí a gente chegou num ponto onde é preciso abrir um novo encadeamento significante, ou seja, construir um novo saber. Sacaram? Por isso que às vezes o paciente fala assim: ah, eu não sei não, mas você deve saber, né? Às vezes eu brinco: sei não, viu? Se eu acho que tem alguém que sabe aqui, é você. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. E essa aposta acaba surtindo efeito de dissolver essa resistência que aparece no primeiro momento. Então, a gente precisa de lembrar que o significante ele entra no significado, mas ele não é o significado. Árvore não é IP amarelo. Pode ser para você, com as suas lembranças, com as suas recordações, com seus afetos, mas não é para todo mundo. Amor não é a pessoa dizer que ama. Não para todo mundo. Felicidade não é ganhar 10 mil por mês. Não para todo mundo. Tá entendendo? É essa verdade absoluta que a psicanálise dissolve. Porque nos interessa a verdade de cada um. Que nem é toda, não toda. O gente tá acabando, viu? Então, a cadeia significante é justamente a possibilidade de dizer algo diferente daquilo que a cadeia diz. Então, quando eu digo
Que manga bonita! Tem várias possibilidades de interpretação, né? Pode ser uma manga fruta, pode ser uma manga da blusa. Do que a gente está falando? Essa ambiguidade de sentido é que a gente precisa de apostar que existe em todas as coisas que os analisantes dizem. Até a gente fazer essa montagem, né? Pelo menos nesse primeiro momento da análise. Então, a função significante se divide em duas. Lembram que há duas regras no inconsciente? Duas regras para ele poder funcionar? Essas regras são metáfora e metonímia? Então, a função do significante é justamente metaforizar ou metonimizar. E isso muda tudo. Então, vamos lá, vamos rebobinar a fita aqui, né? Então, sobre a escuta. A gente não escuta somente os fatos. A gente se serve dos fatos para encontrar o sentido. A gente não escuta aquilo que está sendo falado foneticamente, pelo som. A gente também quer escutar aquilo que está nas entrelinhas. Dois conceitos da psicanálise, o dito e o dizer. Entre o que eu falei e o que eu queria dizer. Eu queria dizer marido, mas eu falei irmão. Né? Não é assim. A gente não está em busca de verdade nenhuma. O Freud já fez esse trabalho para a gente, e ele já fez e ele já contou para a gente que não vai funcionar. Quando o paciente tem uma história e a gente quer complementar a história do paciente e busca elementos fora para poder tentar construir essa história de uma maneira completa. Sabe qual é o efeito disso? Nenhum. Então, essa busca por essa verdade precisa cair. A gente precisa de escutar do que é que esse paciente está querendo dizer. Então, vou dizer uma outra metáfora que eu já passei a usar recentemente. Aposentem as capas de salvadoras e salvadores da pátria amada Brasil. Ninguém vai salvar a pátria de ninguém. A verdade é que a gente precisa de se debruçar para salvar a nossa própria, para daí a gente poder oferecer um trabalho de qualidade, uma escuta ética, comprometida e mais tranquila e humana. É o máximo que a gente vai poder fazer. Certo? É isso, gente. Quero escutar vocês um pouco agora, escutar o que vocês têm para dizer, contribuições, perguntas. Digam aí. A Tamiris disse uma coisa bem legal, uma boa recordação para a gente. A verdade tem estrutura de ficção. Então, a gente tem que lembrar que ela é não toda e que ela é só um filmezinho de cada um, filmezinho particular, uma historinha particular, né? Diga aí, gente. Coisa que uma dúvida que me sonda aqui, né? Que a gente fala muito sobre a questão dos significantes, né? Do encadeamento dos significantes. E aí a gente sabe que um significante não significa nada. E aí, às vezes, eu me pego me perguntando, por mais que talvez é, não seja necessário saber essa ordem, mas eu fico me perguntando se é possível saber. Que a gente sabe que para que um significante signifique, a gente precisa do S1 e do S2, né? E aí eu fico me perguntando, como saber qual é o S1, qual é o S2? Porque a gente sabe que ele não vem nessa ordem bonitinha. Às vezes o S3 pode vir primeiro que o S2, que o S1, às vezes o S2 pode vir primeiro que o S1, né? E às vezes pode vir um S1 e outro S1 para depois aparecer o S2 e o S3. Então eu fico me perguntando às vezes como pegar isso, como saber sobre isso assim. Fico me perguntando se é possível, não sei, fico me questionando sobre isso, porque queria escutar mais o que que você pensa disso. Então, o encadeamento significante, ele é muito mais importante para a gente quando se trata de um encadeamento. Porque se a gente supõe um S1 sozinho, seria por si só uma suposição equivocada.
porque a gente, para poder ter notícia se ele é o S1, a gente precisaria do S2, né? Então, eu gosto muito de uma ideia do Lacan, que ele fala lá no meu ensino, que ele diz, não sei se é no meu ensino ou no Nomes do Pai, agora me confundi aqui, mas é em um desses dois textos que ele diz assim: vocês ficam aí procurando as coisas em fórmulas topológicas que eu mesmo estou propondo? Eu acho que é no Nomes do Pai. Mas se voltem para escutar o que os pacientes estão dizendo. Isso é mais importante. Ele diz lá, né, gente, do jeito dele, assim, estou traduzindo aqui em miúdos, né? Mas eu acho isso importante para a gente poder pensar que a topologia, né? Ele diz, isso é no meu ensino, isso eu tenho certeza. Ele diz no meu ensino que o ensino dele passa pela topologia, passa pelo lugar, né? Passa por essa definição do que é o inconsciente, mas a gente precisa dessa distinção entre o ensino e a prática clínica, né? O ensino serve à prática. E eu acho que não é possível a gente localizar, mas aí é uma conclusão minha, né? Não é possível a gente localizar S1, S2 ou S3 com tanta clareza. Até onde eu estudei, quem pensar outra coisa diferente, traga aí contribuições. Justamente porque isso desliza, né? Tem uma estrutura, mas tem uma estrutura que não é fixa. E é justamente por deslizar que a gente pode incidir sobre o sentido que essa coisa tem. E que incidindo sobre o sentido, isso que gerava sofrimento pode não gerar mais. Então, caminho por aí. Diga lá, Aline. Gleice, obrigada, querida. Como sempre, maravilhosa a sua aula. Gleice, o S1 diz respeito ao desejo materno? Não, a gente pode Não é pensar. não é o significante que inscreve, que insere o bebê, né, na linguagem? Então, a gente pode pensar que esse é um significante apresentado pelo grande outro. Eu gosto mais dessa definição. Para a gente não ficar preso na ideia desse outro materno. Que quando a gente vai lá no Lacan, a gente vai vendo que ele vai se servindo dessa ideia de desejo da mãe, nome do pai, como formas de montar uma equação para que a gente compreenda essa metáfora que ele está usando. Ele vai dizer, diferente do Freud, eu não uso o mito. Não estou usando o mito. O Freud usou o mito. Eu estou usando uma equação, quase que matemática, com letras, para ajudar a gente, porque ele gosta de ser simples, né, gente? Mas, assim, ele usa essa equação para poder nos ajudar a compreender que há um significante que marca esse sujeito. Ah, tá, me lembrei de uma coisa aqui que vai ajudar muito a gente a pensar essa pergunta que você fez. Que marca esse sujeito na entrada na linguagem. E ele vai chamar isso, esse ponto que eu acho que nos ajuda a entender, ele vai chamar isso lá no seminário 9, que é o seminário sobre a identificação, de traço nário. Esse traço que marca o sujeito. Sabe quando a gente vê o gado antigamente? Olha eu denunciando de novo minha idade. Antigamente a gente marcava o gado assim, com aquele ferro, e aí aquela marca ficava ali, mesmo que ele mudasse de dono, aquilo permanecia com ele. É mais ou menos isso que a gente tem também, só que no nosso inconsciente, né? Então essa marca garante essa entrada na linguagem, né? O que é impressionante, que o Lacan compreende, diferente do Freud, é que não vai adiantar a gente ficar procurando a origem da origem da origem da origem da verdade, porque essa marca não é possível de ser acessada. Logo, Tamires, não nos é possível acessar esse S1. Então, por essa lógica do traçunário, acho que ajuda a gente a entender um pouco melhor sobre isso. Chega aí. Eu fiquei pensando disso que você está falando, daquilo que a gente falou, né? A busca pelo objeto perdido que nunca foi perdido, nunca foi achado, nunca É foi daí que vem o encontrado. conceito. É daí que vem o conceito de objeto A, Acho que né? amarra um pouco tudo, né? Sim, super. E aí essa conceituação de objeto A vem justamente para formalizar isso que é impossível de ser acessado.
e que está no inconsciente e que não é o nosso trabalho tornar consciente, porque é impossível. Estão entendendo? O nosso trabalho incide diretamente sobre o sentido que gera o sofrimento do sujeito, não sobre a origem dele, da entrada dele na linguagem. Captaram a diferença? A Aline, ficou mais claro? Dá notícias. Diga aí, gente. Que é pra gente ir encerrando já, ó, já fomos. Digam lá. Ô, Thaís, eu que agradeço. Bom demais ver carinhas conhecidas por aqui. Ótimo, Aline, muito bom. Diga aí, gente. Como é que ficou para vocês? Não só perguntas, mas como é que ficou para vocês? O que que vocês absorveram disso aqui que a gente trabalhou hoje? Quem está comigo sabe que eu gosto de trocar uma ideia. Eu gosto da gente conversar, né? O mais importante, construir junto. Eu achei muito bom e achei muito claro, e até para a gente entender o que não é psicanálise, né? É importante a gente saber o que não é. Para a gente dizer o que é importante primeiro a gente saber o que não é, para que a gente não possa cair nesse lugar. Por mais que às vezes a gente se encontre lá e a gente possa dar dois passos para trás e voltar para o nosso lugar, que é a nossa função de analista, né? Esse lugar de suposto saber, e não desse lugar de que se sabe. Então, eu achei muito interessante, acho que alguns pontos que eu venho estudando, que eu converso por aqui e construí junto lá no percurso com você também, comecei o meu percurso lá, e acho que conversa muito com o que eu acredito por aqui também, e acho que foi muito bom mesmo a gente pensar por esse lugar de que às vezes é mais simples do que a gente imagina, a gente complica demais, né? Essa coisa do, nossa, achei tão óbvio isso, será que eu preciso dizer? Que é simples demais, a gente imagina que se trata de outra coisa que não isso. Quando eu entendi como que era explicar, né, também que por aqui era também uma coisa nebulosa, assim, né? Como que eu vou explicar qual que é o meu trabalho, assim? Nossa, psicanálise é uma coisa complexa. É complexo, né? Você tá aqui num lugar aqui, um espaço que é seu, você precisa desejar estar aqui, né? E é isso, como que funciona? Achei interessantíssimo demais para a gente poder tirar essa nuvem nebulosa que aparece muitas vezes como esse lacanês ou essa psicanálise inacessível. Achei interessantíssimo. Ai, que bom, Graziele, que bom você estar aqui pela primeira vez me ouvindo, mas, ô, gente, ó, vou já então, já contar para vocês. Tem lá meu Instagram, Descomplicando Psicanálise, sejam todos bem-vindos, bem-vindos. Esse encontro aqui, né, Thaís, vai ficar no YouTube do Instituto Pergassi, também vou colocar lá no meu YouTube, porque é uma honra estar aqui com vocês. E também tem a comunidade Descomplicando Psicanálise, quem quiser vir fazer parte com a gente, está muito legal esse movimento. E contem comigo, não só pelas redes, mas se quiserem trocar uma ideia pelo lá, vai conversando, eu fico muito feliz sempre desses momentos em que a gente vai podendo construir junto, né? O percurso, ele não, apesar dele ser solitário, ele não precisa de ser tão solitário, né? A gente pode ir tecendo e fazendo rede para se ajudar. Essa é a minha aposta. Mas é isso. Acho que ficamos por aqui, né? Luciana, muito obrigada, foi muito legal, muito leve. É sempre bom a gente poder escutar alguém que fala do Lacan sem um lacanês que a gente acha que não foi alfabetizado. Então é sempre bom a gente ter essa transmissão muito generosa e mais acessível, principalmente dentro da clínica e da teoria lacaniana. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter se disposto a estar aqui, por disponibilizar seu horário, seu conhecimento, sua generosidade nessa transmissão. E é isso. Obrigada em meu nome, em nome do Instituto. Eu, eu que agradeço, Thaís. Foi um convite maravilhoso. Muito obrigada e que possam vir outros convites por aí. É sempre bom compartilhar. Gente, obrigada demais, viu? Ficarem aqui até essa hora, trazerem contribuições. E a gente se encontra por aí. Até. Um abraço para vocês.